Hoje, bom, a gente está no nosso curso de relatividade, né? Pensei hoje a gente falar um pouquinho sobre algumas coisas fundamentais, principalmente falar um pouco do que é a mecânica clássica, né? Porque existe uma abundância de paradigma quando a gente fala de relatividade restrita, né? É que é a forma como a dinâmica e a cinemática do movimento dos corpos acontecem em teorias relativísticas, né? Em oposição ao que acontece na mecânica clássica. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é recapitular mais ou menos como é que funciona a mecânica clássica newtoniana, o conceito de relatividade, né, o que é o conceito de relatividade, e como é que o próprio conceito de relatividade funciona na teoria ou nas teorias da mecânica clássica, ou na mecânica clássica no geral. Né? Então, a gente pode falar de mecânica clássica evidenciando a estrutura teórica da mecânica no seguinte sentido. A gente pode pensar na mecânica clássica como um conjunto de conceitos. E esses conceitos eles possuem uma contraparte matemática. Isso quer dizer que a mecânica clássica, assim como outras teorias da física, eu acho que vocês não vão encontrar teoria da física que seja diferente. Qualquer teoria da física, nesse sentido, trata de um mapeamento entre estruturas formais conceituais e estruturas formais matemáticas, sejam essas estruturas matemáticas já conhecidas ou ainda em desenvolvimento. Né? A gente vai ver que o que difere a mecânica clássica da relatividade restrita é muito mais fundamental do que simplesmente uma redefinição de observáveis e da maneira como os corpos se movem no espaço. Né? A gente vai falar sobre isso. Bom, a mecânica clássica está estruturada dentro do conceito de 3 leis de Newton, mas essas 3 leis de Newton elas estão construídas num arcabouço conceitual. Esse arcabouço conceitual é o espaço euclidiano, tridimensional, e a sua estrutura vetorial. Essa própria estrutura de pensamento está lá nos Principia de Newton. É fácil encontrar o livro do Newton por aí, e do Newton estou falando do Isaac Newton, não do nosso Newton aqui do Instituto de Física, embora os livros do nosso Newton sejam bons também. Vocês vão ver que existe uma tentativa de estruturar o pensamento da mecânica em termos de conceitos fundamentais, como a geometria ela tem um papel central em como é que Newton pensa a mecânica. Depois disso, com o passar do tempo, né, o desenvolvimento da mecânica incluiu outros aspectos matemáticos, que são aspectos algébricos também. E de forma que hoje a gente não consegue separar as estruturas algébricas e geométricas da mecânica. Nem da mecânica, nem da relatividade, nem das teorias da física moderna. Né? Eu consigo, digamos assim, resumir a mecânica em 8 regras fundamentais que no curso de mecânica que eu estou dando eu chamo de postulados, mas esses postulados eles têm que ser vistos mais como uma forma de enxergar a mecânica, que é equivalente à forma de enxergar a mecânica das 3 leis de Newton, só que ela coloca uma organização um pouco maior. Quais são esses postulados? Eu vou propor aqui para vocês postulados da mecânica. E vocês vão ver, com o passar do tempo, vocês forem estudando física, que todas as teorias da física que podem ser colocadas na forma de postulados vão ter postulados muito parecidos. Né? Vamos lá, vou colocar o primeiro postulado. A posição de uma partícula é representada por um ponto, espaço euclidiano, R3. Alguns de vocês já fizeram mecânica comigo e não sei se o Vinícius fez. Vinícius fez ou não? Acho que não, né? Não, não. Exato, então só você não fez. Já está mais ou menos familiarizado com essa ideia. Ou seja, partícula é um conceito primitivo da teoria. Eu defino o conceito de partícula como um objeto que tem um conjunto de características intrínsecas chamados observáveis intrínsecos, como, por exemplo, massa, carga elétrica, spin, e um conjunto de observáveis extrínsecos. Então, a partícula ela é caracterizada pelos observáveis intrínsecos e, no geral, os observáveis extrínsecos caracterizam estados de movimento. E, com esse conceito de partícula em mãos, a gente define o que é posição. Então, a gente diz que a posição é um conceito também, né? Físico, ele vai ser representado por um ponto no espaço euclidiano, e o espaço euclidiano ele é uma estrutura eminentemente matemática. Né? Então, todos os postulados vão fazer essa ponte
Conceito matemática. Por exemplo, a distância entre duas partículas é determinada pela métrica euclidiana em R3. Né? A partir daqui eu já consigo determinar uma série de estruturas matemáticas do espaço euclidiano, como, por exemplo, sistemas referenciais, né? E a gente vê que a distância, quando eu meço a distância entre dois pontos, que eu vou chamar de x e y, certo? Essa distância é a raiz quadrada positiva em coordenadas cartesianas da posição do ponto 1 menos a posição do a posição do outro ponto 2, né, o ponto y. A segunda coordenada, ou seja, a diferença entre as segundas coordenadas, e aqui eu tenho um quadrado. Para facilitar a minha vida, eu vou copiar e colar, certo? E esse senhor aqui, ele me dá, isso vai ser fundamental para a gente passar por essa discussão, me dá a distância entre dois pontos. Isso aqui nada mais é que o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. E aqui, desculpem, sinal positivo. Eu vou ter sinal negativo na métrica relativística. Então, essa é a distância entre dois pontos. E se eu pegar uma distância, eu posso definir uma distância chamada de distância infinitesimal, ou elemento de distância infinitesimal, né? Que, no caso, determina a distância infinitesimal entre dois pontos do espaço euclidiano. Então, ele seria dx1 ao quadrado, mais dx2 ao quadrado, mais dx3 ao quadrado. Né? Essa é a forma infinitesimal da gente escrever a métrica euclidiana. Também você já sabe que a gente pode escrever essa métrica em termos de uma somatória, certo? Uma somatória com dois índices, I e J, que vão de 0 até 3. Aí eu tenho uma matriz, vou chamar de delta IJ, dxi, dxj. E essa matriz aqui é o que é chamado de delta de Kronecker, né? Eu acho que é assim que escreve, eu nunca me lembro. E eu tenho uma representação matricial da delta de Kronecker, que é a matriz identidade. A diagonal é 1 e os elementos fora da diagonal são 0. Então, toda vez que eu escrevo a distância entre dois pontos infinitesimal nessa forma bilinear aqui, eu estou lidando com o espaço euclidiano e aí eu uso essa métrica para medir distâncias entre partículas, né? Já que as partículas estão relacionadas com pontos no espaço euclidiano. Terceiro postulado é o conceito de trajetória. A gente diz que a trajetória de uma partícula em R3 é determinada por uma curva em R3. A curva é um conceito matemático, né? E, portanto, ele está dentro da estrutura diferenciável do espaço euclidiano. O que é uma curva? Uma curva gama, ele é um mapeamento entre o espaço euclidiano, a reta real, ou um intervalo da reta real. Ou seja, eu pego um conjunto de pontos do espaço euclidiano e dou um número real para cada um desses pontos. Esse é o conceito de curva. No geral, as curvas são orientadas em R3 e a gente utiliza a curva para determinar como é que uma partícula se move em R3. No quarto postulado, através do próprio conceito de trajetória, eu tenho o conceito de tempo. Então perceba que aqui, do jeito que eu estou organizando, o tempo nem é uma estrutura fundamental, né? O espaço euclidiano é mais fundamental que o conceito de tempo. E eu digo que o tempo é o parâmetro de evolução das curvas em R3. Né? E vou colocar aqui, e é determinado pelos observadores através de relógios. Então, o tempo, eu observo como é que a partícula se move. No espaço euclidiano, eu tenho uma trajetória, um conjunto de pontos. Cada ponto tem um número real atribuído. Esse número real eu chamo de tempo. O observador, ele define o tempo através de um sistema físico, que é chamado de relógio, que é um sistema oscilatório, com o qual eu consigo contar números reais. Esse é o objetivo do relógio. Só que aqui eu tenho duas regrinhas para o tempo. Primeiro, o tempo é homogêneo, uniformemente crescente, certo? Essa é a regra. E a segunda regra é que dois observadores quaisquer sempre concordam com intervalos de tempo. Eles não precisam concordar com o tempo absoluto. Tempo absoluto não existe em mecânica clássica.
embora Newton advogasse o tempo de Deus, etc., mas a gente consegue definir a mecânica clássica sem esse conceito de tempo absoluto. Então, o tempo em si é homogêneo e isso significa que você pode acionar o relógio quando você quiser. Mas intervalos de tempo são absolutos entre quaisquer dois observadores. Bom, essas quatro primeiras regras ou postulados vão me definir, dentro da mecânica clássica, os postulados cinemáticos. A minha ideia depois é desmontar, a gente discutir quais desses postulados se desmontam quando a gente analisa a relatividade restrita, né? Bom, eu vou colocar o quinto postulado aqui. O quinto postulado é a primeira lei de Newton. Só que eu formulo da seguinte forma. Como eu tenho o espaço euclidiano, posição e distância, eu consigo daqui já definir o conceito de referenciais. Então, eu definiria o conceito de referencial no curso de mecânica, não coloquei aqui, mas o referencial ele é um observador munido de um sistema de coordenadas e aparelhos de medida. É um conceito físico. E a primeira lei de Newton me diz o seguinte, que existe uma classe especial de referenciais, são chamados de referenciais inerciais, e esses referenciais inerciais medem o movimento de uma partícula livre como movimento em trajetória retilínea com velocidade constante. Professor, onde é que foi definido velocidade? Eu defino lá atrás, tá certo? Todos esses postulados me permitem definir os observáveis, particularmente as simetrias do espaço euclidiano vão me permitir definir observáveis vetoriais. Isso eu vou falar daqui a pouco na aula de hoje, tá certo? Mas tem bastante coisa aqui. Então, o referencial inercial é aquele que observa uma partícula livre em movimento uniforme, velocidade constante em linha reta. Isso vocês já conhecem. Sexto postulado. Bom, a partir da definição de observáveis, né, eu tenho um observável chamado de energia. Então, a gente diz que a energia total de um sistema físico isolado é uma constante de movimento. Ou seja, se eu tenho um sistema isolado, não me importa como é que seus constituintes se movam, a energia total desse sistema é constante. Então, o sexto postulado é a conservação da energia. O sétimo postulado... Opa, diga. Uma dúvida conceitual aqui. Pode falar. Qual que seria a definição de partícula livre? Partícula livre é aquela que não interage, ou seja, ela é isolada por si só. Veja que eu consigo, lembra que eu falei para vocês, que eu não especifiquei. Mas eu vou deixar disponível aqui o vídeo no qual eu falo sobre isso, tá certo? Qual que é a ideia? A ideia é colocar dois conceitos primitivos, o conceito de partícula e o conceito de movimento. O conceito de partícula eu falei para vocês, né? Partícula é um objeto, é caracterizado por um conjunto de observáveis. Ou seja, eu posso medir e esses observáveis são utilizados para caracterizar a partícula. Esse conjunto de observáveis que caracteriza a partícula, a gente chama de observáveis intrínsecos, tá certo? Isso é uma questão de nomenclatura. Só que partículas também têm outros tipos de observáveis extrínsecos. Todos esses observáveis, eles têm representação matemática. Por exemplo, a massa é um número real, né? Quando eu meço a massa de um sistema, eu estou medindo um número real, positivo. E aí por aí vai. Aí eu tenho, claro, carga elétrica, spin e etc. Mas eu tenho outros observáveis, como, por exemplo, posição, momento, energia, momento angular. Aí, o segundo conceito primitivo, que é o conceito de movimento, me diz o seguinte, olha, quando eu tenho duas partículas ou mais juntas, elas interagem entre si dependendo dos seus observáveis intrínsecos. Essa é a ideia, né? Ou seja, se eu tenho duas partículas com massa, elas interagem gravitacionalmente. Aí um exemplo. Se eu tenho duas partículas com carga elétrica, elas interagem... Pode responder. Força elétrica. Eletromagneticamente. Eletromagneticamente. Duas partículas com spin. Pode ser. Aí a interação de spin depende do spin. Mas o spin semi-inteiro, ele, por exemplo, duas partículas de spin semi-inteiro interagem
magneticamente, né? Agora, nós temos partículas elementares também, por exemplo, que tem cor. A cor é característica da interação cromodinâmica, da interação forte. Isospin, né? Todos esses observáveis são observáveis intrínsecos que definem como é que duas partículas que têm o mesmo tipo de característica vão interagir, percebe? E quando duas partículas interagem entre si, elas interagem modificando seus observáveis extrínsecos. Então, essa é a ideia. Os extrínsecos? Por exemplo, posição. Sim, entendi. Certo? Ou momento, ou energia, ou... Quando uma partícula interage, no geral, o seu conteúdo de energia muda. Esse é um observável que se modifica. A energia não caracteriza a partícula. A energia caracteriza o que a gente chama de movimento. E o movimento acontece no espaço euclidiano tridimensional. Nesse caso, eu tenho o caso da partícula livre, né? Eu defino partícula livre assim. Ou seja, a partícula livre é uma partícula isolada, não interage com ninguém. Percebe que eu não preciso definir força, por exemplo. Força eu posso definir aqui a partir desse postulado 7, que eu vou colocar agora. Eu acho essa a primeira lei muito mal ensinada nas escolas em geral. É verdade, tá certo? Mas perceba que aqui eu tô dando a função dela é definir os referenciais inerciais. Sim, perfeito. Porque às vezes a gente vê ela como dado referencial inercial, a partícula segue o movimento retilíneo uniforme, né? Mas pô, o que é um referencial inercial? Fica esse negócio meio circular, né? Tem essa definição primária. Por isso que é interessante fazer o exercício de organizar as ideias de maneira postulástica. Porque olha só, eu posso introduzir o conceito de partícula, de movimento, do jeito que eu falei para vocês. Eu disse para vocês, ó, o que é posição, o que é distância, o que é trajetória. Tudo isso faz uma cama para eu dizer o seguinte, olha, aí eu não introduzi referenciais. O conceito de referenciais não precisa ir no conjunto postulástico. Eu consigo introduzir referenciais dentro da discussão desses postulados, né, que é o que eu faço no curso, no geral de mecânica, né? E que o Pedro, por exemplo, já fez no semestre passado. Mas aqui eu venho e eu introduzo, aí sim, um tipo especial de referencial. Como é que eu sei que uma partícula é livre? Basta eu encontrar um referencial no qual a velocidade dela é constante e ela anda em linha reta. O sexto postulado é conservação de energia do sistema isolado, né? Aí eu posso ter várias partículas interagindo entre si, mas no total é isolado. E aqui no sétimo postulado também, eu dou uma repaginada especial, né? Mas eu digo o seguinte, que para um sistema de N partículas isolado, existe uma combinação linear das velocidades que é positiva definida. Existe uma combinação, vou colocar aqui, positiva definida das velocidades, que é uma constante de movimento. Eu só fiquei com outra dúvida aqui. Fala. No postulado 6, quando você fala que a energia total é constante movimento, mas como é que você definiria a energia aí antes? Aí a energia eu consigo definir utilizando os observáveis que eu vou introduzir discutindo a invariância da distância com relação a rotações. Certo. Ainda não consigo visualizar, mas tudo bem. Eu vou disponibilizar para vocês os vídeos nos quais eu falo sobre isso. Ok. Tá certo? Vai ser mais fácil do que eu tentar explicar agora sem... Eu fiz uma aula só sobre energia, né? Então... Não, tranquilo. É porque a cinética fica clara na minha cabeça, mas... Olha, você vai definir, no fundo, você pode começar a discussão definindo diferentes tipos de energia. Eu posso ter a energia devido ao movimento da partícula com relação ao referencial que ela está sendo medida. Essa é chamada de energia cinética. E aí eu consigo demonstrar que esse observável só pode depender do quadrado da velocidade, certo? Se a energia da partícula livre, por exemplo, aí eu pego a energia da partícula livre, digo que ela é conservada e eu mostro que a energia, e como a partícula livre só pode ter energia cinética, eu mostro que a energia cinética depende de V ao quadrado. Isso eu consigo fazer. E quando eu tenho interação, além da energia
cinética, eu tenho energia de interação. Então, se eu tenho duas partículas interagindo entre si, eu tenho que ter a energia cinética da primeira partícula, a energia cinética da segunda partícula e a energia de interação entre elas. No geral, a energia de interação, a gente chama de energia potencial, tá certo? Beleza. Entendi. Depois você manda o vídeo. Então. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Beleza, valeu. Beleza. No sétimo postulado aqui, sistema de N partículas isolado, isso aqui você já viu, né? Viu, Iago? Porque você fez, eu introduzi esse postulado lá no curso de mecânica quando você fez. Esse eu sempre faço. Né? E aí eu tenho duas regrinhas. Primeiro é que não são duas, não, são uma só. Os coeficientes da combinação linear, ela é única e positiva definida. E os coeficientes da combinação linear, ou vamos colocar assim, dependem apenas da característica das partículas. Esses caras são o que eu chamo de massa. Então, esses coeficientes são intrínsecos. E aqui eu defino momento, essa combinação linear única e positiva definida das velocidades é o que eu chamo de momento linear. Então, esse postulado 7 nada mais é que conservação do momento linear total de um sistema isolado. Aqui eu consigo definir força e consigo definir massa, força, consigo definir momento linear, outros observáveis também. E embora eu não precise, ou seja, embora eu tenha colocado aqui o conceito de energia antes, eu também consigo definir energia a partir desse postulado aqui. Eu só não defino a sua conservação global, tá certo? Então nem sempre os postulados é um atrás do outro, né? Às vezes é cíclico. E o oitavo postulado, eu preciso colocar, porque eu não coloquei aqui a terceira lei de Newton, mas se eu colocar a terceira lei de Newton, pelo que eu entendo, é equivalente. Mas é mais interessante definir o momento angular e instituir a sua conservação. Portanto, o momento angular total de um sistema isolado é uma constante de movimento. Então, movimentos de partículas eu consigo definir com esses 8 postulados, né? Com uma certa tranquilidade. Dentre esses 8 postulados aqui, o que aparece de novidade a partir do século XIX, ou na verdade a partir do século XVII já, né? Mas nos séculos XVIII e XIX a ideia foi se desenvolvendo, é o conceito de campo eletromagnético. Então a teoria eletromagnética de Maxwell é que entra aqui e que vai causar uma ruptura em parte desses conceitos aqui e dessas ideias, tá? E a gente vai discutir isso aí. Eu só quero que vocês, mais uma vez, eu só estressando que essa é uma forma de enxergar os conceitos fundamentais da mecânica clássica. É uma forma de organizar. Vocês vão encontrar outras formas por aí e outras tentativas, tá certo? Aqui dentro desse arcabouço matemático, ou conceitual traço matemático que a gente tem da mecânica, nós temos que discutir alguns conceitos. Nem sempre eram discutidos na época. O conjunto de conceitos, vamos colocar assim, acabou sendo reconhecido como conceitos de relatividade. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: bom, em física, nós realizamos medidas sobre sistemas físicos, certo? E, bom, duas pessoas ou dois observadores diferentes podem realizar medidas sobre o mesmo sistema físico. Eles podem medir o que eles quiserem. Quais são as medidas com as quais quaisquer dois observadores vão concordar? Então essa é a grande questão. Por que eu preciso me perguntar isso? Porque isso me define o próprio conceito de realidade objetiva que eu tenho em determinada teoria científica. Por exemplo, o Iago eu conheço pessoalmente. O Pedro Vinícius eu acho que eu não conheço pessoalmente, certo? Mas o Iago, se eu encontrar o Iago na rua, eu reconheço o Iago. Por que eu reconheço o Iago na rua? Podem falar. Porque seu cérebro armazenou a informação da imagem do meu rosto. Bom, tem. Eu acho que é isso. Vinícius, Pedro, tem mais alguma coisa para acrescentar? Aí eu vou falar em cima disso. Acho que não. Além disso, você pode comprovar procurando, sei lá, outras pessoas que conhecem ele ou algo do tipo, né? Pedro já conhece a discussão, né? Já fiz. Deixa eu formalizar essa questão ou tentar formalizar um pouquinho. O meu cérebro é um sistema físico, certo? Que tem um sensor ocular. Eu consigo olhar, né, para as coisas, vocês também, né? E, portanto, é um sensor
e que tem informações. Então, o motivo pelo qual eu reconheço o Iago na rua é que o meu cérebro, eu olho para o Iago, eu capto informações, né? Portanto, eu tenho uma coleta de dados, meu cérebro analisa esses dados e meu cérebro reconhece características. Então, por exemplo, o Iago tem o cabelo castanho escuro, agora eu não lembro, viu, Iago? Foi mal, mas as características... Por aí. Essas características não são conscientes, o cérebro olha e reconhece, mas lá dentro ele faz uma série de cálculos, digamos assim, do jeito dele. Existe uma discussão se o cérebro é uma máquina de Turing ou não, mas imagine que o cérebro faz uma coisa análoga a um computador, analisando características e dizendo assim, olha, eu tenho um modelo abstrato do Iago aqui na minha cabeça e as características batem, portanto, o meu cérebro reconhece. Eu vou saber que é o Iago e todas as outras pessoas que reconhecem o Iago vão saber que é o Iago. Pai, mãe, os colegas de turma e etc. Então, a identidade do Iago é mais ou menos consenso para quem é capaz de... para quem já tem esse modelo, né, prévio do Iago e é capaz de observar o Iago. Né? Isso acontece com qualquer pessoa, né? Não é só com o Iago. Então, existe um conjunto de características que me faz reconhecer uma pessoa, mas que não só isso faz com que um conjunto de pessoas possa reconhecer essa pessoa. E isso determina o Iago como pessoa, né? A gente reconhece dessa forma. Então eu posso pegar um conjunto grande de pessoas que concordam, esse aqui é o Iago. De certa forma, essa é a maneira como a física define a realidade dos sistemas físicos. Por exemplo, pega um elétron. O que vocês podem medir do elétron que caracteriza um elétron? Massa, carga. Massa, carga, Spin. spin. Mais alguma coisa? Não, não tem. É só isso, tá? Fiquei reflexivo aqui até. É só isso porque tem uma teoria que mostra que é só isso. Né? Eletrodinâmica quântica. A questão é que qualquer objeto que vocês forem medir que tenha a carga do elétron com o sinal do elétron, tá? O sinal é importante. A massa do elétron e o spin do elétron é um elétron. E esse conjunto de características, esses três observáveis, eles são observáveis que são absolutos. Qualquer observador vai concordar com esse conjunto de observáveis. Essa é a regra. A gente vai ver que isso pode não ser verdade no sentido absoluto, quando a gente coloca, por exemplo, gravitação no meio, mas quando você está no laboratório medindo um elétron, esses três conjuntos de características são invariantes. Eles são invariantes com o tempo, quer dizer, a massa do elétron nunca muda, a carga do elétron nunca muda e o spin do elétron nunca muda. E quaisquer observadores vão sempre concordar com esses valores. Esses são chamados de observáveis invariantes. O tema relatividade é um nome muito ruim, porque na verdade o que a gente está querendo com relatividade, entre aspas, é encontrar dentro de um sistema físico características que todos os observadores concordam. A gente não consegue hoje na física fazer isso de maneira absoluta. Ou seja, todos os observadores mesmo, em qualquer estado de movimento, a gente não sabe quais são as características dos sistemas físicos que são absolutos nesse sentido. Mas a gente sabe, por exemplo, dentro da mecânica clássica, que existe um conjunto de observadores especiais, que são os inerciais. Dentro desses observadores inerciais, vão existir um conjunto de características dos sistemas físicos que são absolutos. E isso forma o que a gente chama de relatividade em mecânica clássica. Como é que funciona isso aqui? Bom, a gente tem... já vou dizer para vocês o que é absoluto em mecânica clássica. Ou seja, quais são as características que qualquer observador concorda. Mas antes a gente tem o conceito de relatividade de Galilei. O conceito de relatividade de Galilei é o seguinte, que as leis da física... Quais são as leis da física? Para a gente aqui, as leis da física hoje são esses 8 postulados, tá certo? Então, a gente perceba, a gente está envolto só na mecânica. Mas a gente quer que as leis da física, isso vale para qualquer teoria, são as mesmas para quaisquer dois observadores inreferenciais inerciais. Então, esse é o princípio fundamental que a gente carrega e é chamado de relatividade de Galilei. Tudo bem?
Ou seja, esses 8 postulados aqui vão valer, na verdade, os postulados dinâmicos equivalem, né? Tanto a primeira lei de Newton, quanto a conservação de energia, momento linear e momento angular. Eles vão valer para cada observador no seu referencial inercial, certo? E o segundo tipo de relatividade que eu tenho é a relatividade das medidas físicas. Em que sentido? Uma coisa é você dizer que as 3 leis de Newton valem em qualquer observável ou em qualquer referencial inercial. Outra coisa é você dizer que as características que determinam o sistema físico são invariantes e independentes de observáveis inerciais. Ou seja, as características que de fato determinam e caracterizam o sistema, quaisquer dois observadores inerciais concordam. Então, na verdade, a relatividade das medidas físicas diz respeito a quais são os observáveis de um sistema que são invariantes entre quaisquer 2 observadores inerciais. Então aqui, perceba, eu tô restringindo o meu conjunto de observadores para observadores inerciais, e dentre esses observadores inerciais eu estou dando 2 formas de enxergar sistemas físicos. Um é a invariância das leis da física e outro são as invariâncias de determinados observáveis. Portanto, relatividade, ela diz respeito às leis de um sistema físico e os seus observáveis e como é que esses caras se comportam quando eu mudo de um observador para o outro. Alguma questão aqui? Vocês percebem que isso é fundamental para a definição de realidade física do sistema. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Qual o último livro que você leu, Pedro? Qual foi o último romance que você leu? Pega aí, um livro de ficção, que não seja de física. Tem que ser de romance mesmo? Pode ser. Qualquer um. Talvez tenha sido Guerra dos Mundos, acho. Guerra dos Mundos. Tá bom, tudo bem. Maravilha. Aí eu posso pedir para vocês 3 lerem o livro, certo? E posso pedir para vocês fazerem uma lista de todas as características que vocês acham sobre esse livro. E a regra não ter regra. Vocês podem escrever qualquer coisa. Por exemplo, você pode escrever, olha, a capa do meu livro é azul. É uma característica do seu livro. E você pode escrever, a história é chata. É uma característica que você acha do seu livro. Ou seja, vocês vão fazer uma lista que pode ser até infinita, tá certo? Imagina que você tem uma lista, você pode passar a vida escrevendo sobre características de determinado livro, acredito. Então, abstrai aí, imagina que vocês conseguem fazer uma lista de todas as características que é possível vocês identificarem no livro que vocês leram. Vocês podem ter lido edições diferentes, etc. A grande questão é, será que vai existir um subconjunto dessas características que vocês 3 concordam? Né? Então, essa é a questão. É uma pergunta que não é retórica, mas ela não tem resposta necessariamente, tá certo? Mas eu imagino que se vocês leram a mesma edição, tem algumas características que com certeza vocês vão concordar. Por exemplo, as dimensões do livro, a cor da capa, a cor das páginas, o tamanho da letra. E, no geral, as coisas que vocês vão concordar, a maioria das coisas que vocês vão concordar são medidas, entre aspas, físicas, né? Que não envolvem a opinião de vocês. Mas vocês podem colocar a opinião de vocês também. Pode ser que tenha pode ser que vocês gostem de determinados assuntos que tem no romance que vocês concordem, os 3. Mas agora imagine que eu vou fazer essa brincadeira com todos os habitantes do planeta. Então percebe que se eu fizer isso, o que é natural é que eu consiga um conjunto cada vez mais restrito de características que todo mundo concorde, se é que vai existir esse conjunto. Pode ser que esse conjunto não exista. Então o que a gente faz na física, usando isso aí como anedota, né? Essa história nós estamos procurando dentro de um livro que é o sistema físico, todas as características que todos os observadores concordem. E é isso, em última análise, que determina a realidade física das coisas. Agora, claro que quando a gente fala de física, a coisa é um pouquinho diferente e nós temos formas de definir
esses observadores, mas ainda está em aberto se um sistema físico qualquer possui um conjunto absoluto de observáveis que todos os observadores do universo concordem. E eu posso falar disso mais tarde. Eu, no geral, sempre tenho que restringir um pouco o conjunto de observáveis. E aqui, em mecânica clássica, a gente restringe o conjunto de observáveis, o conjunto de observadores. E na mecânica clássica, esse conjunto de observadores está restrito nos observadores inerciais. Então, vamos falar um pouquinho da relatividade da mecânica e como é que ela funciona. Em que sentido? Eu quero falar um pouco mais sobre esses dois tipos de relatividade, que nem todo mundo separa, tá certo? Mas são duas coisas diferentes. Mas eu vou falar primeiro da relatividade das medidas físicas de sistemas mecânicos. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Um observador, ele é um sistema físico que ele tem um conjunto de aparelhos de medida e ele estabelece um sistema de coordenadas. Sem sistema de coordenadas, não tem medida. Então, cada observador tem o seu sistema de coordenadas. Qual é a diferença, quando eu falo de observadores físicos, entre um observador A e um observador B? Eu espero que o observador A, quando vai fazer medidas sobre o sistema físico, faça sob determinadas condições, por exemplo, condições de laboratório, e que quando o observador B for fazer essas mesmas medidas, ele utilize pelo menos a mesma metodologia. O que vai mudar é a posição relativa entre esses observadores no que diz respeito aos seus espaços euclidianos. E o que determina, aí eu vou falar de posições dos observadores, desculpe. Essas posições de observadores entre si são as isometrias do espaço. O que é a isometria do espaço? São as transformações que deixam características geométricas do espaço invariantes. Especificamente, são aquelas transformações que deixam a métrica invariante. Ou seja, aí a métrica, o espaço euclidiano, ele tem as seguintes isometrias: translações, rotações e acabou. Na verdade tem, né? Tem também uma transformação chamada de paridade. Mas as isometrias do espaço euclidiano são essas três: translações, rotações e paridade. Translações e rotações são transformações contínuas, né? Isso significa que eu posso transladar o meu sistema de coordenadas mudando a origem, e essa mudança de origem é suave, ou seja, eu pego a origem e passo de um ponto para outro suavemente. Eu tenho um mapeamento contínuo. E rotações também, né? Uma rotação de ângulo zero é uma identidade. Paridade não. Paridade é simplesmente a mudança do sinal dos eixos coordenados. X para menos x, y para menos y, z para menos z. Então, translações e rotações são transformações contínuas e paridade é uma transformação discreta. Por isso que raramente a gente discute em mecânica clássica. Mas em mecânica quântica tem bastante relevância essa discussão. O que significa... Eu vou falar de rotações primeiro, né? O que significa a métrica é invariante por rotações? Em primeiro lugar, a rotação ela é do seguinte tipo: se eu tenho um sistema de coordenadas x, posso representar um ponto do espaço euclidiano por um vetor x. Uma rotação é uma transformação para um sistema de coordenadas em que eu vou ter um ponto y, ou seja, estou transportando o ponto x para um ponto y, que é igual a uma matriz agindo em x, em que R obedece a seguinte propriedade: R transposto R é igual à matriz identidade. E a matriz identidade, lembra aquela delta de Kronecker que eu coloquei lá para cima? Esse cara aqui. Professor, Opa, diga. Só esse... Como é que chama a mesma matriz que é a inversa, transposta, ortogonal. Ortogonal, né? Só esse fato já garante a rotação? Não, ainda não. Toda matriz de rotação, R transposto R é igual a 1, mas tem uma outra característica, que é o determinante de R
tem que ser igual a 1, positivo. É fácil vocês... Se vocês pegarem essa relação aqui de ortogonalidade, aplicar o determinante dos dois lados, eu tenho o determinante da matriz identidade é 1, né? Desse lado aqui, se eu aplicar o determinante do produto é o produto dos determinantes. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz R, né? Isso é uma propriedade dos determinantes. Portanto, esse lado aqui eu vou ter determinante ao quadrado de R igual a 1. Portanto, matrizes ortogonais podem ter determinante 1 ou menos 1. Para ser uma rotação, tem que ser determinante 1. Se o determinante for menos 1, eu vou ter paridade. Então, eu tenho o determinante negativo implica em transformação discreta. Rotação, determinante é 1. Então, a matriz de rotação ela é ortogonal e tem determinante 1. E se isso acontece, meu DS2, lembra que era LTJ, DXI, DXJ, consome em J, né? Esse cara aqui, eu vou escrever em forma matricial. Eu tenho um vetor linha, que é o DX, a identidade. Então, eu tenho DX transposto, identidade, matriz coluna, DX. Então, eu consigo escrever dessa forma aqui, certo? Matricialmente falando. Quando eu aplico a transformação, agora eu tenho meu DS2 vai para um DS linha ao quadrado. Ou seja, eu transformo o sem linha por linha, certo? Aí, claro, eu vou ter aqui o DY transformado, e aqui eu tenho uma matriz que eu vou chamar de G. Então eu transformo DS2, que é essa forma bilinear, nessa forma bilinear aqui. Só que, como Y é igual a Rx, eu venho aqui, DY também é igual a R dx. Então aqui eu tenho R dx. R dx transposto, então a transposta do produto é o produto das transpostas na ordem invertida. É isso aqui. Portanto, para ter invariância, eu tenho que ter essa condição. E eu consigo demonstrar que essa condição é sempre verdadeira e que, na verdade, G também é 1, também é a matriz de identidade. Né? Claro que isso aqui vale, né? Porque R transposto identidade R é R transposto R, que é a identidade, por causa da ortogonalidade. Então, a métrica é invariante por rotações. Eu tenho um teorema que me diz que se a métrica é invariante se eu tenho uma métrica invariante por rotações, ela também vai ser invariante por translações, mas eu não vou provar. Porque a transformação de translações é a transformação inhomogênea. Então, o teorema me diz, em teoria de grupos, que se a transformação é homogênea, eu também tenho invariância na transformação inhomogênea. Então, toda métrica invariante por rotações é invariante também por translações. Questão da paridade eu não vou discutir. Tem duas formas de observadores se comportarem. Ou eles estão transladados um com relação ao outro, ou rodados um com relação ao outro. Eu tenho também, quando eu posso ter dois observadores que vão fazer medidas num sistema em instantes de tempo diferentes. Então eu tenho aqui também o que a gente chama de evolução temporal. Evolução temporal, no geral, não é uma isometria do espaço euclidiano, tá certo? A gente pode instituir, e isso acontece em sistemas que são conservativos, tá certo? A evolução temporal está relacionada à conservação de energia. E eu tenho também o que a gente chama de transformações de Galilei. O que são transformações de Galilei? Bom, como um observador inercial, a única regra é que ele mede partículas livres com velocidade constante, dois observadores inerciais podem ser diferentes entre si também com relação à velocidade, né? Então, um observador pode enxergar o outro observador como se fosse um sistema físico em velocidade constante se movendo com relação a ele. Vamos supor que eu tenho dois observadores. Eu vou chamar observadores O e O'. E eu tenho a seguinte regra. Bom, cada observador tem o seu sistema de coordenadas. Em t igual a 0, ou seja, os dois vão concordar com o início do tempo. Então vai ter, em algum momento, eles vão sincronizar os relógios. E esse vai ser o tempo t igual a 0. Em t igual a 0, os sistemas referenciais O e O' coincidem. Portanto, as duas origens estão juntas e os eixos
estão paralelos. Eixo X, eixo Y, eixo Z, eixo X', Y', Z' estão paralelos, tá certo? Ou seja, isso aqui significa origem comum e eixos paralelos. Tudo bem? Em T igual a 0. Aí, à medida que o tempo passa, como cada observador é livre para escolher o seu referencial, os dois sistemas de coordenadas eles vão sempre permanecer paralelos, tá certo? Eu escolho isso. Então, o eixo X com eixo X', Y com Y' e Z com Z' vão permanecer paralelos. Ou seja, em T diferente de 0, os eixos de O e O' permanecem paralelos. Mas a origem de O' se move com relação à origem de O com velocidade, eu vou chamar de U, velocidade vetorial U. Então, o que nós temos é que uma partícula de posição X no referencial, posição X no referencial O, vai ter posição X', tá certo? Vetorial, né? X a posição é um vetor, X' também no referencial O'. Beleza? Eu poderia desenhar, né? Aqui tem um eixo XY, certo? Imagina o eixo Z entrando, então a gente está no corte horizontal XY, e esse 0 aqui é a origem de O. Aí eu vou desenhar um sistema de eixos aqui. Imagine que aqui eu tenho o referencial O', tudo bem? Então tenho referencial O'. E aí eu tenho um ponto X aqui. Vou chamar esse cara ponto X. Então, com relação ao referencial O, que é essa origem, o vetor posição dele é X. Esse é um vetor X. É a posição do vetor X com relação a F, ou com relação a O. Esse aqui eu vou chamar de O. E aí eu vou ter o vetor X', que é esse aqui, que é a posição de X com relação a O'. E esse cara aqui eu vou chamar de X'. Certo? Do jeito que a gente fez lá. Esse vetor aqui, e esse cara aqui é a origem de O com relação a O'. Né? Então, o que acontece, eu tenho que X é igual à posição de O' mais X'. E a posição de O', como a posição de O' era 0 quando T era igual a 0, e à medida do tempo que o tempo passa, ele vai se distanciando com velocidade constante, esse vetor aqui é o T, certo? Então eu vou colocar aqui, esse cara aqui é o U, que é a velocidade de O' com relação ao O, vezes o tempo. Então perceba que o T mais X' é igual a X. O T mais X' é igual a X. Portanto, o X' é igual a X menos o T. Isso é uma configuração padrão. Esse cara aqui me dá a transformação de qualquer vetor posição em O para o vetor posição em O'. Portanto, ele me determina a transformação entre dois referenciais inerciais, com velocidade U constante um com relação ao outro. Então, essa transformação aqui, x indo para x' igual a x menos o t, esse cara é chamado de transformação de Galilei. E a gente vê claramente que com a transformação de Galilei, se eu quiser a velocidade de qualquer ponto com relação aos dois referenciais, basta eu tirar a derivada, ddt. Eu tenho aqui ddt de x é igual, como u é constante, portanto eu tenho aqui que v' é igual a v menos u. Né? Lembra, v é a velocidade da partícula com relação ao referencial O, v' é a velocidade da partícula com relação ao referencial O'. E o U é a velocidade relativa entre os dois referenciais. Se eu quiser saber como a aceleração se comporta, eu derivo de novo, certo? E derivando de novo, o que eu vou encontrar, como o U é constante, derivada de V' é a aceleração A', derivada de V é a aceleração com relação a O, e a derivada desse cara é zero. Então eu tenho que a aceleração no sistema O' é igual à aceleração no sistema A. Bom, a gente tem aqui um conjunto de transformações. Qual é o conjunto de transformações? Translações, rotações, esquece paridade,
não vou falar de paridade. Evolução temporal e transformações de Galilei. Um sistema físico não é obrigado a ser invariante por evolução temporal, então ele também não configura numa das isometrias dos sistemas físicos. A gente envelhece, né? Então, a gente não é o mesmo sistema físico em tempos diferentes, por exemplo. Mas existem sistemas físicos que são invariantes. Mas as três transformações que importam para a mecânica clássica são essas aqui: translações, rotações e transformações de Galilei. E aí vocês vão ouvir muito que a mecânica clássica é invariante pelo grupo de Galilei. O que é o grupo de Galilei? O grupo de Galilei, ele é o grupo que congrega essas três transformações aqui, junto com a evolução temporal. Vocês vão ouvir isso. Mas isso não é estritamente verdade. E eu já vou discutir com vocês por quê, tá certo? Uma das razões é que os sistemas físicos em mecânica clássica, eles são descritos por vetores, escalares e tensores euclidianos. E, portanto, os vetores eles se comportam de maneira previsível por rotações. Em especial, um vetor ele se transforma sempre da mesma forma que o sistema de coordenadas. Quando você constrói um escalar a partir do vetor usando a operação de produto escalar, você usa a métrica. E, portanto, não só a métrica é invariante por rotações, mas os produtos escalares entre vetores euclidianos também são invariantes por rotações. Por exemplo, energia é um invariante quando o sistema é isolado. Ele é um invariante por evolução temporal, mas ele também vai ser um invariante por rotações. A gente consegue demonstrar que a energia é sempre um produto escalar entre dois vetores. Por exemplo, a energia cinética é velocidade ao quadrado, né? Produto escalar de V com V. Translações, mesma coisa. E no caso das transformações de Galilei, a gente vê que os vetores não são invariantes por transformações de Galilei. Só a aceleração é invariante. Então, a mecânica clássica, ela tem a relatividade de Galilei no sentido da relatividade de Galilei. As leis da física são as mesmas para qualquer dos observadores em referenciais inerciais. Mas a mecânica clássica não é invariante por transformações de Galilei no sentido de que seus observáveis são invariantes entre quaisquer observadores inerciais. Só os observáveis que dependem da aceleração ou observáveis muito específicos é que são. Só para deixar isso bem claro, eu vou especificar. Eu vou dar um exemplo. O exemplo é do oscilador harmônico simples. Aí eu vou lá, pego um observador inercial e vou medir o sistema massa-mola. Quando eu meço o sistema massa-mola, qual é a equação de movimento do oscilador harmônico simples? Mx derivada segunda de x, vou colocar o oscilador unidimensional, tá? É igual a força. Qual é a força? Força é menos kx. Então a equação de movimento do oscilador harmônico simples, mx ao quadrado, m, massa vezes aceleração, mais kx igual a zero. Essa é a segunda lei de Newton para o oscilador harmônico simples. Para cada referencial inercial que eu escolher, eu posso montar a segunda lei de Newton de forma apropriada. Então, para cada sistema de coordenadas, a equação de movimento é essa mesmo. Só que se eu quiser fazer a transformação do referencial O para o referencial O', usando essas transformações aqui, o que eu vou obter? Se eu transformar de x a massa invariante, a derivada temporal segunda, aqui, e o x ele vai para x' mais o t, mais kx, ou seja, k vezes x' mais o t, igual a zero. Bom, como esse cara é a aceleração, a gente já viu que é invariante, né? Mas é só aplicar. A derivada segunda desse cara vai ser zero, então eu vou ter a derivada segunda de x'. Mas aqui, olha só o que acontece. Se eu transformar de um sistema de coordenadas para outro, nessa configuração aqui, eu tenho um termo de força extra. Então, a gente diz que a lição que a gente toma aqui é que a segunda lei de Newton vale em qualquer referencial inercial. Certo? Então, ela obedece à relatividade de Galilei. Mas, contudo, se eu comparar a segunda lei de Newton em um sistema e a segunda lei de Newton no outro sistema,
as equações de movimento serão diferentes. Então, a gente diz que a segunda lei de Newton, no geral, não é covariante, por transformações de Galilei. Agora, a segunda lei de Newton é covariante por rotações. Então, a mecânica clássica, quando as pessoas disserem para você, olha, a mecânica clássica obedece à simetria de Galilei, no sentido de que as leis da mecânica clássica são as mesmas em qualquer referencial inercial, mas a equação de movimento não é covariante. Em cada referencial inercial tem que sentar lá e montar a sua própria equação de movimento. Por que eu estou falando isso? Isso vai ser importante quando a gente for discutir relatividade restrita. Nossa próxima discussão deve ser, eu vou conversar com o Humberto, sobre o eletromagnetismo de Maxwell e como a relatividade do eletromagnetismo de Maxwell é diferente da relatividade da mecânica clássica. Mas essa aula de hoje ela serviu para a gente rever alguns conceitos básicos de mecânica clássica e de falar sobre a relatividade da mecânica. E o principal aqui é que é verdade, na mecânica clássica, as 3 leis de Newton são as mesmas para quaisquer 2 observadores em referenciais inerciais. No entanto, a única medida física invariante, de fato, por transformações de Galileu é a aceleração, e observáveis que dependem da aceleração, certo? Então, a mecânica clássica tem a relatividade de Galilei, mas ela não tem a relatividade das medidas físicas. Por exemplo, a energia é invariante por rotações, mas se eu estiver entre 2 observadores diferentes, os 2 observadores não vão concordar com a energia de uma partícula. Eles não vão medir a mesma energia. Por quê? Porque eu tenho energia cinética envolvida. Se eu tiver um observador medindo uma partícula e esse observador tiver com velocidade 0 com relação a essa partícula, a energia cinética da partícula com relação a ele vai ser 0. Mas se eu tiver outro observador medindo essa partícula de um outro sistema inercial com velocidade diferente, eu vou ter energia cinética. Então a energia não é invariante por transformação de Galilei. E isso não tem problema nenhum do ponto de vista da mecânica clássica. O problema vai surgir mais tarde. Aí a gente vai discutir. Tudo bem? Aí, pessoal, alguma pergunta? Não, professor, não. Eu vou tentar dar uma editada nessa aula e disponibilizar, tá certo? Vamos ver se eu consigo fazer isso ainda essa semana. Vou deixar vocês aqui, tá certo? Valeu, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.